noite, irmãos. E a paz do nosso Deus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Desde já agradeço a direção de culto, que Deus concede aos irmãos esse entendimento de adoração ao nosso Deus, amém, irmãos? Então, lembrando dos nossos avisos, lembrando que quarta-feira temos culto de doutrina. A primeira quarta-feira do mês sempre é culto de oração. Lembre-se disso. É aquele momento que nós nos reunimos para compartilhar os nossos pedidos de oração, a nossa adoração a Deus em forma de oração. Se reunimos, dividimos grupos para orar pelos pedidos uns dos outros e também junto está crescendo na graça e na comunhão do nosso Deus. E no domingo, escola bíblica dominical pela manhã às 9 horas, de 9 às 11, e à noite esse culto de adoração que se inicia às 6h30. Amém, irmãos? Lembre de estar anotando na sua agenda os nossos horários, nossos cultos. Vou estar colocando na escala. Lembre também de estar compartilhando, seguindo as nossas redes sociais, tanto o Instagram da igreja como o nosso canal de YouTube. Tem todas as pregações que é feita aqui. Lá você pode estar compartilhando, revendo os estudos que nós temos dado, revendo as pregações para se aperfeiçoar mais na palavra do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Que não esteja compartilhando e seguindo as nossas redes sociais. Irmãos, desde já quero agradecer a presença de todos, agradecer também a presença do meu sobrinho que nos visita esta noite, Eric. Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, amém? É um prazer receber você aqui. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1. Hoje eu quero me atentar ali mais entre o verso 1 ao verso 4, na exposição que temos feito aqui em 2 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1. Irmãos, se vocês têm percebido e têm acompanhado, eu já vou realizando com essa 3 pregações, expondo esse texto do verso 1 ao 4. Pensei que eu ia estar encerrando esses versos domingo passado, mas me deparei com algo que me trouxe à mente um pensamento bem peculiar e diferente do nosso entendimento bíblico, para tratar essa noite através da nossa fé. Lembre-se que eu iniciei deixando bem claro que o tema central dessa carta é o conhecimento e o crescimento de Cristo Jesus. E o conhecimento desse Deus, ele começa através da fé. Uma fé que envolve as promessas de Deus em nossa vida. Uma fé que envolve a gente poder enxergar Cristo em sua essência naquilo que ele fez por nós, que é representado aqui através da ceia do Senhor, representado na cruz. Uma vida cristã, ela começa com fé salvadora, a fé na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo que desenvolvemos a nossa caminhada cristã, que desenvolvemos a nossa fé. A primeira característica de um reconciliamento com Deus, de nós estarmos sendo esse entendimento que nos vem à mente de um encontro com Deus, é através da fé. A fé naquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, o nosso crescimento, o nosso conhecimento de Deus começa através da fé. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Observe que ele deixa bem claro aqui que é através da fé. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu
deu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipante da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha isso, ó amado Deus, Pai, diante de nós, ó Deus, está as tuas escrituras, pois nos revela, ó Pai, na medida da tua vontade, fala, ó Deus, diretamente ao nosso coração, nos orienta, nos capacita, que não venha ser eu, ó Deus, mas sim, ó Pai, o teu Espírito Santo. Só apenas faz, ó Deus, vazio do homem, cheio do teu Espírito, pois nos usa, ó Deus, na medida da tua vontade. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, observe que ele fala aqui no verso 4 do capítulo 1 aqui de 2 Pedro, que nós somos coparticipantes da graça de Deus. Somos coparticipantes, e essa participação ela só acontece através da fé. A vida cristã ela começa com a fé, mas o conhecimento de Jesus Cristo pessoalmente também experimentamos através da sua palavra, o poder de Deus, esse poder que nos conduz a uma vida plena, uma vida piedosa, que nos conduz a uma vida diante de Deus, uma vida santa. Essa é a realidade que Pedro nos apresenta aqui. Quando nascemos de novo na família de Deus, pela fé, Cristo nascemos e completamos em nós essa existência através de um reconhecimento do que Ele fez por nós. Antes estávamos mortos no nosso pecado, na nossa imundícia, trapo de imundícia, eu sempre digo isso. Mas o Senhor, Ele nos revestiu uma roupa mais alva do que a neve. Ele nos tirou de um lamaçal do pecado para nos conduzir em uma vida piedosa, em uma vida plena. Hoje é comum nós imaginarmos que uma vida piedosa nos traz muitas vezes à mente uma vida pobre. Não, é uma vida justa. É uma vida que reconhecemos o feito de Deus em nossa existência. Muito obrigado, meu irmão. Deus nos deu e nos dá tudo o que precisamos para essa vida piedosa. Para não pensarmos que quando tratamos de uma vida piedosa é uma vida de humilhação. Não, é uma vida plena em Cristo Jesus. Não precisamos acrescentar coisa alguma, porque nele nós temos tudo. Nele caminhamos em busca da perfeição, porque Ele é perfeito. Lembre-se que eu trabalhei um pouco lá em Colossenses capítulo 2, verso 10. Hoje eu quero estar falando de alguns aspectos desse mesmo texto, que aqui o Senhor nos deixa bem claro que nós temos que atingir uma maturidade para atingir uma perfeição. Aperfeiçoados é o que o Senhor espera de cada um de nós. Colossenses capítulo 2, verso 10, diz assim, acompanhe comigo, igreja, abra sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 2, verso 10. Irmão Bruno, obrigado, meu irmão. Verso 10, irmão. Não diz assim, também nele estáis aperfeiçoado, ou em outras traduções está, também nele estamos aperfeiçoados na plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Em algumas traduções tem essa mudança de aperfeiçoado, que nele nós estamos aperfeiçoados, ou nele nós temos a plenitude. Aqui em Colossenses, Paulo nos mostra, através daquilo que vimos em Pedro, que é a nossa fé, que temos que caminhar em busca dessa perfeição. Os falsos mestres afirmavam possuir uma doutrina especial que acrescentaria algo à vida dos crentes em Cristo Jesus. E dos leitores aqui de Pedro não foi diferente. Mas o apóstolo ele sabia que era impossível acrescentar alguma coisa ou qualquer coisa quando você aceita Cristo.
Meus irmãos, quando você aceita a Cristo, não tem mais nada a acrescentar em tua vida, a não ser o conhecimento de Deus, a não ser a busca por esse conhecimento, a não ser a busca por essa vida santa, a não ser a busca por uma vida piedosa. Mas você não precisa estar mais se escravizando. Lembre-se que a palavra nos assegura que tudo se fez novo. Somos nova criatura. Deus nos dá tudo de que precisamos para a vida, para uma vida piedosa, cheia de graça e de poder, para uma vida que não precisamos mais da atuação do mundo em nós. O mundo não pode ter mais domínio sobre nós. E muitas vezes esse domínio começa em nossa mente. Uma mente corrompida corrompe todo o corpo. Uma mente fraca apodrece todo o corpo. Passei muito tempo morando com os meus avós, e eles tinham plantações de muitas coisas, pé de bananeira, acerola, manga, caju, tudo tinha no quintal do meu avô. E muitas vezes ele cultivava umas bananas com os cachos enormes, e de repente, com o peso da banana, do cacho, a banana quebrava, a bananeira quebrava. E eu me lembro que meu avô ficava zangado. Aí eu não entendia o porquê, porque eu pensava que ali ele achava bom, que ele não ia precisar cortar o cacho. Aí ele dizia: não, meu filho, quando acontece isso, é porque a planta em si está fraca e corrompe todo o resto. Essas bananas aqui vai prestar, eu vou tirar elas, vou colocar para madurar. Só que elas vão dar umas cascas pretas, suja, contaminada, porque a planta em si, o tronco em si, estava podre. Por isso que ele não suportava o peso. Irmãos, se nós não trabalharmos uma mente aperfeiçoada, uma mente plena em Cristo Jesus, vai apodrecer todo o nosso corpo. É por isso que muitas vezes somos levados por vento de falsas doutrinas. Pessoas conseguem nos ludibriar com muita facilidade, porque começa aqui, e quando desce para cá, apodrece todo o corpo. Irmãos, essa ideia de uma depressão, essa ideia de uma escravidão, essa ideia de sermos escravizados pelos nossos problemas, começa aqui. Começa aqui. Mas se essa mente estiver voltada para Cristo, estiver se aperfeiçoando na palavra de Deus, todo o teu corpo vai estar inabalável, vai estar forte, tu vai estar revestido pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, o significado da palavra plenitude ou aperfeiçoados no grego significa tornar pleno, encher completamente, completar, encher até o topo, de modo que nada falte para a medida completa, encher até a borda, completar em todos os sentidos. Em outras palavras, está aperfeiçoado. É algo que, quando tua mente está aperfeiçoada, está na plenitude de Deus, não tem mais espaço para nada. Tu não vai deixar com que as coisas do mundo te engolde, te engane, porque tua mente está cheia da palavra de Deus, cheia das promessas do Senhor em tua vida, cheia. E uma das promessas que o Senhor te garante é que tu vai ser mais do que vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então o nosso Deus, Ele é tudo do que precisamos, Ele é tudo. Este termo possui uma relevância especial na teologia, pois reflete o conceito de cumprimento presente nas Escrituras Sagradas. Esse conceito nos reflete que Deus completou tudo em nossa vida. É aquela ideia de um círculo que fechou.
que ele não está aberto, porque ele te aperfeiçoou. Irmãos, perdoe se me garganta que estiver falhando. Essa semana foi muito difícil, falei muito e o tempo quente, mas está dando para me entender, né? Quando algo é cumprido no texto bíblico, quando algo é revelado no texto bíblico, significa que está sendo levado à plenitude, à perfeição, conforme a vontade da promessa de Deus em nossa vida. E a promessa que o Senhor espera de nós, a promessa que Ele determinou para a nossa vida, é de uma eternidade com Ele. E essa eternidade é assegurada quando nós aceitamos Cristo Jesus. Eu nem gosto dessa palavra, mas quando nós reconhecemos que necessitamos dele em nossa vida, aí somos completos. É um copo que não cabe mais nada. Esse copo que ainda cabe água. A plenitude de Deus em nossa vida, não cabe mais nada. Por isso que o nosso tempo, a nossa existência tem que ser voltado para adorar a Deus. Eu cheguei ali, eu não tinha nem pensado dessa forma, mas analise o que essa pergunta te faz pensar. Analise. Pense qual é a tua prioridade. O que tu tem priorizado na tua vida. É interessante notar que com a ideia de um cumprimento não se limita apenas ao cumprir tarefas ou obrigações, mas também carrega consigo a noção de uma perfeição em uma realização divina em nossa vida. Muitas vezes achamos que o cumprimento de uma ideia é algo que nos foi dado. Hoje eu tenho que cumprir a minha obrigação. Como pastor, eu tenho que estar na igreja pela manhã. Como pastor, eu tenho que estar na igreja no culto à noite. Como pastor, eu tenho que estar abraçando os irmãos. Não. Isso para mim é besteira. Como servo de Deus, eu tenho que estar aqui para adorar o meu Deus. O ministério pastoral não está acima da minha adoração ao Senhor. A tua função na igreja não está acima da tua adoração a Deus. Entenda isso. Então o teu compromisso para com Deus, a prioridade para com Deus não é apenas uma tarefa, é uma existência. Você existe porque Deus morreu em uma cruz por ti. Você tem vida porque o inocente morreu para que você tivesse vida. Tenha isso em mente. Então não é uma tarefa ou uma obrigação, é algo que é implantado em ti para te aperfeiçoar, para você ter uma vida diferente. Assim, quando nós nos deparamos com a palavra e o cumprimento nas Escrituras, podemos refletir que não apenas sobre uma concretização de algo, mas também sobre o plano perfeito de Deus em nossa vida. Ele tem um plano para a nossa vida. E o plano de Deus é que nós atingimos a perfeição. É que verdadeiramente o mundo olhe para nós e veja que nós somos diferentes, porque buscamos essa perfeição em Cristo Jesus. Não no homem, não nas suas próprias forças ou escolha, mas sim na ação de Deus determinada por Ele em suas promessas na tua vida. Irmãos, somos fracos e pecadores, mas em Deus somos mais que vencedores. Lembre-se disso, meus irmãos. Lembre-se disso. Nada do que construímos aqui, nada é com as nossas próprias forças, mas é com aquilo que determinamos no altar do Senhor, com aquilo que planejamos em Deus, em Cristo Jesus. Não queira nada daquilo que o mundo te oferece para te afastar dos caminhos do Senhor. Nada. Irmãos, eu não preciso estar falando isso, mas eu já falei aqui várias vezes. Eu já recebi propostas para esquecer que
um dia eu necessitei de algum dinheiro, mas isso não ia encher a plenitude de Deus em minha vida. Não. Já tive propósito de minha família olhar para mim, mas, amor, pensa bem. E quando eu decidi não querer, minha esposa chorar, meus filhos já estão se animando por uma viagem para mim morar fora, e eles se frustraram, porque não é a vontade de Deus. Então não deixe que a vontade do mundo prevaleça em tua vida. Não deixe, lembre-se do que Davi pedia: Pai, não me deixe mendigar para que eu não envergonhe o teu nome e não venha roubar, mas me dê o necessário para que eu viva na plenitude da tua graça. Então é isso. E Deus não nos deu uma vida, não nos deu uma característica de pobreza, não, porque nós somos mais que vencedores. É por isso que hoje nós construímos muito com pouco. Lembre-se disso. Deus não apenas já deu tudo de que precisamos para a vida, uma vida de piedade, uma vida piedosa, mas também deu a sua palavra, a fim de nos capacitar para desenvolver as dádivas divinas em nossa vida. E a sua palavra é para completar qualquer lacuna, qualquer espaço vazio que você possa ter. E se você ainda não se sentiu ao alcance dessa plenitude, desse cumprimento, pois peça a Deus que Ele vai te dar. A nossa fé envolve as promessas de Deus em nossa vida, na nossa natureza. Esse é um dos pontos que eu quero estar trabalhando essa noite. A nossa natureza tem que ser uma natureza plena em Cristo Jesus. Observe o verso 4, no capítulo 1 aqui de 2 Pedro. Estão comigo, igreja? Sim. Não me lembrei do professor que eu tinha no seminário, o Aldeno Neto. Ele dizia assim: não, André, não se preocupe não, que numa igreja que o irmão comigo pregando pode se embora, que ele grita demais. Ele dizia para mim. Mas eu, graças a Deus, né, pastor? Ele é. Irmãos, observem no verso 4, nosso capítulo 1 aqui de 2 Pedro. Por meio deles, eles nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes de quê? Não ouvi, igreja? Da natureza divina. Da natureza divina, da essência, do aroma, daquilo que torna Cristo perfeito. Ele quer que eu e você compartilhemos desses pensamentos que nos levam a mais. As promessas são grandes porque vêm de um Deus grande. O nosso Deus não é um Deus pequeno, que nos conduz a uma vida grande. Não é uma vida pequena. As promessas de Deus são preciosas porque o seu valor é inestimável, é incomparável. É por isso que temos que querer ser o melhor nas coisas que praticamos para Deus, que muitas vezes envolve a nossa vida comum. Sempre falei aqui que é um teste de concurso. Temos que querer fechar a prova com 10, porque somos servos de Deus Altíssimo. Temos que querer atingir o melhor pico do nosso trabalho, exercer o melhor de nós, porque o nosso Deus nos preparou para isso. Lembre-se disso. Não se limite e nem deixe ninguém te limitar. Se nós pudéssemos olhar para a graça de Deus em nossa vida, nós iríamos ver o quanto somos fortes, o quanto o povo de Deus já enfrentou para chegar até aqui.
enfrentamos escravidão, tanto do pecado como de pessoas que nos escravizam, que nos diminuem. Enfrentamos tudo, mas o nosso Deus, Ele enfrentou algo pior. Ele enfrentou a nossa culpa e o nosso pecado, para que hoje nós tivéssemos esse conhecimento, essa coparticipação na natureza divina. Ele enfrentou tudo para que hoje eu e você refletisse a sua glória em nossas ações. É por isso que não podemos envergonhar o nome santo do Senhor com um mau testemunho. E é o que nós temos visto nesse mundo: crentes falsos, crentes corrompidos com o pecado, com a ganância do dinheiro, crentes dividindo igrejas pelo seu orgulho humano. Irmãos, uma igreja ela se divide quando é para crescimento da obra. Alguns irmãos saem daqui para ir para um trabalho que está precisando mais, para ir para uma congregação, mas se dividir por ganância do Senhor em uma cruz, nos uniu todos nós em um só propósito de adoração. Irmãos, fico triste com o que eu tenho visto nas redes sociais: brigas por poder, brigas por nome de igreja, de pessoas que em outrora nós olhávamos e admirávamos como servos de Deus, admirávamos, escutávamos os louvores dele, ministração de culto, brigando por placa de igreja. A igreja somos nós, a essência não é minha nem tua, é de Deus, é de Cristo Jesus. Se perdêssemos a palavra de Deus, seria impossível colocar outra coisa em seu lugar. É impossível, porque ela é completa em nossa existência. Então, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, nada mais vai te completar. Tu vai estar vazio. E uma pessoa vazia, ela não serve para nada, a não ser para ser levado como uma palha seca de um lado para o outro, doente, apodrecendo os outros, adoecendo os outros. Aqui parece que Pedro ele gostava do objetivo ou do adjetivo de precioso, pois as coisas de Deus têm que ser preciosas em nossa vida. Lembre-se, foi o que o Senhor disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é o quê? É santo. É santo. Pois o Espírito Santo de Deus, quando ele habita em ti, ele quer habitar em um ser santo, pleno, perfeito. Então não deixe o mundo te corromper. Observe, Pedro ele escreve sobre a fé igualmente preciosa no verso 1. No verso 1 aqui ele deixa bem claro: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente o que? Preciosa na justiça de nosso Deus, o Salvador Cristo Jesus. A palavra de Deus, a ação de Deus, as coisas de Deus é preciosa. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, nós trabalhamos esse texto quando eu estava expondo 1 Pedro. Nos diz assim: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Quando ele diz que esse apurado pelo fogo é afinado, é o ouro mais puro, mesmo apurado pelo fogo, resulte em quê?
em louvor e glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Preciosa. Mais uma vez Pedro aqui nos mostra que as coisas de Deus é preciosa. Também no verso 19, do capítulo 1, também aqui de 1 Pedro, o verso 19, ele também nos fala precioso, o precioso que nós fomos lavados com esse precioso, mas pelo precioso sangue de quem? De Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem marca, sem mancha. Em 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, ele nos fala da pedra preciosa, do Salvador precioso. Acompanhe aqui comigo, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, nos diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita, preciosa, que quem nele crê não será envergonhado. Pois as coisas de Deus é preciosa quando nós entendermos verdadeiramente o que fazemos parte da natureza divina. Aí entenderemos completamente da ação de Deus em nossa vida. Aí desfrutaremos da plenitude e das promessas existentes de Deus em nossa vida. Mas para isso temos que entender que as coisas de Deus em nossa vida têm que ser preciosas. Quando o pecado nos envolve, esquecemos da ação de Deus, porque Ele tem o hábito de nos tragar, de nos escravizar. Quando o pecador crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, aí tudo se faz novo, é aberto um leque, é aberto um novo entendimento, é implantado em nós o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a essa plenitude. Deus, ele passa a usar a sua palavra, Deus passa a conceder a vida, a natureza perfeita de Deus, passa a fazer parte de nossa existência. Irmãos, a nossa natureza tem que ser uma natureza divina. Lembre-se que um bebê, quando ele nasce, ele compartilha da natureza dos pais, na aparência, no jeito, na cor. E às vezes nos lembra alguém que a gente nunca nem viu pequeno, mas alguém olha e diz assim: olha, ele parece com fulano de tal, não é assim? Aí você depois vai ver as fotos e realmente parece, porque o bebê, quando ele nasce, ele compartilha da natureza dos pais. Nós, quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nascemos de Deus, e nós passamos a compartilhar da natureza divina, da natureza de Deus. Lembre-se, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Lembre-se disso. Meus amados irmãos, o pecador perdido, ele está morto, mas Cristo está vivo, pois desfrutemos em comunhão da sua natureza divina. Irmãos, o pecador perdido, ele se destrói por causa da sua natureza corrompida. O pecador perdido, ele se destrói, mas
o cristão pode experimentar uma vida dinâmica de piedade, porque temos dentro de nós a natureza perfeita de Deus. A humanidade está sob a escravidão da corrupção, da desobediência da natureza mundana. Mas o cristão, ele compartilha da liberdade e crescimento em Cristo Jesus, porque Ele nos fez e nos firmou em sua natureza divina. Então a essência de Deus em nossa vida tem que sobressair nessas coisas do mundo, e a plenitude dele tem que nos completar. Irmãos, não vai dar tempo, mas eu quero que vocês acompanhem comigo uma única aplicação essa noite. Irmãos, a natureza, ela determina o nosso desejo. O nosso desejo. Meus irmãos, lembre-se, o porco ele chafuta da lama e da imundícia. O cão ele come até o seu próprio vômito. Lembre-se disso. Mas as ovelhas anseiam por pastos estejantes, águas limpas, pastos verdes. A natureza também determina o comportamento. As águias voam, os golfinhos nadam, porque é de sua natureza que prossegue desse modo. Mas a natureza, ela determina a escolha do ambiente. Os esquilos sobem árvores, os cachorros latem, os tubarões sentem cheiro de sangue de longe, debaixo da água. Mas a natureza também determina a associação. Lembre-se que os leões andam em bandos, e as ovelhas em rebanhos, e os peixes em cardumes. Todos têm a sua maneira, a sua natureza, o seu jeito de pensar. Todos seguem a sua natureza. Se a natureza determina os desejos, e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar pelaquilo que é puro e santo. Devemos desejar aquilo que é puro e santo, porque nós temos a natureza divina. Nosso comportamento deve ser semelhante ao do Pai. Devemos viver um ambiente espiritual condizente com a nossa natureza divina. Então, por que com muita facilidade somos levados a nos corromper, a brigarmos, a discutirmos, a envergonharmos o nome de Cristo? Por quê? Porque não estamos cultivando a natureza divina em nosso ser. Devemos nos associar com o próprio ser de Deus, com a nossa natureza que compartilhamos e que temos que refletir Cristo em nossa vida. Amém, irmãos? Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Então a nossa natureza divina, ela tem que crescer, superabundar em nós, encher a plenitude, que não sobre mais espaço nenhum para as características mundanas em nossa existência. Amém? Vamos estar nos preparando para a nossa Santa Ceia. Vou estar orando e chamamos aqui os nossos diáconos para se fazer presente, os músicos, para nós compartilharmos da Santa Ceia. O horário já estourou, mas vou celebrar a Santa Ceia rápido, para a gente também não passar tanto tempo. Enquanto eu oro, os irmãos pode estar tomando seus lugares. Senhor amado Deus, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Cumpre, ó Deus, em nosso ser, ó Deus, a tua natureza divina. Ó Pai amado, Deus bendito, prepara o nosso coração, ó Deus, para a tua santa ceia. Nos traz, ó Deus, o entendimento, a completude, ó Deus, da tua palavra em nosso ser. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos estar passando para a nossa Santa Ceia, amém?
Irmãos, abra a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 11. Do verso 23 em diante. Irmãos, a Bíblia ensina que as pessoas que devem participar da Santa Ceia, ela tem que estar em comunhão consigo e Deus, com a igreja local e com os irmãos em Cristo Jesus. E aquele que tomou uma decisão para Cristo, que se batizou, está apto a tomar a Santa Ceia. Irmãos, não sou eu, nem os diáconos, nem os obreiros, que avalia a tua situação para estar livre ou não para tomar a Santa Ceia. Paulo nos ensina aqui que você mesmo faça essa análise, para que você não caia no seu erro e para a sua própria condenação. Amém? Então você analisa. Irmãos, ninguém aqui está para julgar ou apontar a ninguém. É algo entre você e Deus. Eu vou estar convidando o nosso amado irmão Luiz para estar orando. Nosso diácono irmão Luiz vai estar orando. Quase mais. Então, cuidado que nós estamos colocando esse microfone assim. Espera chegar, viu? Pode orar, meu Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que alegria, Senhor, eu estar aqui, abençoando, orando junto com Deus, esta ceia que vai ser servida a cada um de nós, qualificados a receber. Ó Senhor Deus, é com alegria, te peço que abençoe e qualifique cada irmão, cada irmã a receber esse pão que representa o Senhor. Você sabe, a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus, desde já, eu rogo e peço em Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Enquanto os irmãos louvam, eu quero estar chamando o diácono Bruno e o diácono Fernando para estar servindo. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração, alegria, paz e luz. Irmãos, a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Que nós podemos fazer em memória do Senhor. Poder escolher.
estar convidando o nosso diácono Márcio, o nosso diácono Fernando, vai estar servindo o cálice, convidar o nosso diácono Márcio para estar orando pelo cálice. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, peço nesse momento, ó Deus, que estamos, ó Deus, ofertando, ó Deus, este cálice, ó Deus, representa, ó Deus, o sangue do teu Filho amado, derramado na cruz, por todos nós, ó Deus, por este mundo, ó Deus, para a remissão, ó Deus, dos nossos pecados. Ó Pai querido, nos ajuda, ó Deus, nos estejamos, ó Deus, dignos, ó Deus, de participar, ó Deus, deste cálice. Ó Deus querido, cuida de nós, nos ajuda, porque a caminhada é difícil, ó Deus, o mundo, ó Deus, tenta nos consumir, mas, ó Deus, olhamos para Ti, para a Tua cruz, ó Deus querido, pela Tua ressurreição também. Ó Pai querido, cuida de cada um irmão que aqui está, sejamos também dignos, ó Deus, da Tua igreja, ó Deus, de participar deste momento. Abençoe este elemento, ó Deus, e consagre, ó Deus, a Ti, ó Deus, que esculpida Tu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos louvam, nós estamos a servir nós. Sangue de Jesus bebê, é divino, é eficaz, este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Irmãos, ao lermos esse texto bíblico, podemos ver a serenidade e a consequência do ato de participar da ceia do Senhor dignamente. Cada um precisa examinar a sua vida e ver se está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, com os princípios ensinados na Bíblia. No verso 25 diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aqueles que comem o pão ou bebem o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E que cada um examine a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Observe que no verso 26 diz: por todas as vezes
que comer este pão e beber do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja repete comigo em alta voz: até que Ele venha. Poder se falar. Irmãos, enquanto os meninos cantam o último louvor, eu peço para o irmão Bruno, o irmão Márcio recolhe os cálices, você que ouviu da palavra do Senhor, você que entendeu da natureza divina, da plenitude de Deus em tua vida, e quer aceitar Jesus Cristo, reconhecer a tua falha, o teu pecado, ou quer se reconciliar com Deus, após esse culto, dê um sinal com a sua mão, para que a igreja possa orar por ti, e o teu nome seja escrito no livro da vida, onde nunca mais vai ser apagado. Amém? Amém. E a igreja fica em sentido de oração. Amém, irmãos? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Na plenitude, ó Deus, da tua santa palavra, nos ensina, ó Pai, a cultivar a natureza divina em nosso ser, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz:
Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. Desde já agradeço aos diáconos. Irmãos, eu quero uma reunião rapidamente com a turma do louvor, tá bom? Aquele que participa dos louvores do domingo, tá bom? Dos domingos. Aquele que participa dos louvores do domingo. Vai ser rápido. O irmão Tiaguinho está convocando aí, viu?